Mas, primeiramente, é um prazer estar falando com todos. Obrigado aí pelo tempo que vocês estão disponibilizando, né, para entender um pouco aqui sobre amplitude, para a gente ver também como é que nós conseguimos destravar, né, a jornada digital do nosso cliente, que é justamente hoje o foco aqui que eu quero apresentar para vocês. Então, primeiramente, muito obrigado a todos. Bom, eu sou o Lucas, me apresentar primeiro, estou aqui na Criptos junto à frente do time de parcerias e alianças, tá? Então, pretendo aqui passar de forma bem clara para vocês tudo aqui sobre a amplitude, tudo que ela consegue agregar aqui ao longo do uso. Qualquer questionamento, pessoal, vocês vão ver aí no chat, vocês têm acesso a um box de perguntas e respostas. Então, podem enviar suas questões lá, suas dúvidas, perguntas. A gente tem um time aqui que vai estar moderando essas questões, então eles podem te auxiliar nesse momento. Se por acaso a gente não conseguir tratar essa pergunta nessa nossa agenda, a gente vai fazer um compilado no final. Vamos também responder a todos, então podem, por favor, interagir aí sem problema, tá? Só uma atualização, vocês devem ter recebido um e-mail agora há pouco informando que a gente teve um probleminha na liberação do acesso, né, de teste para vocês. Então a nossa ideia era realizar um hands-on para a gente fazer aqui na prática, né? Eu vou continuar com a parte prática. Então a ideia era que vocês também pudessem acompanhar essa apresentação e fazer aí ao mesmo tempo. Mas a gente teve esse probleminha do acesso, mas não se preocupem porque essa agenda nossa está sendo gravada, então vocês vão poder revisitá-la em qualquer momento. A gente está correndo atrás desse acesso também, então vocês não vão ficar sem essa conexão, a gente vai entrar em contato para liberar. E no final da apresentação, existem alguns links de demonstração que eu posso mostrar, que eu vou mandar para vocês, que vocês podem ter um pouquinho também da prática ali da amplitude, tá? Não é o caso total que eu vou mostrar para vocês, mas já vai passar bem a ideia de como que ela funciona. A nossa agenda hoje, eu vou fazer uma breve introdução da amplitude, né? Quem é a amplitude? O que que ela se propõe a fazer? Como é que ela vai nos ajudar? Então, coisa bem rápida. E vamos trabalhar aqui com dois casos práticos. O primeiro deles, vamos abordar aqui a jornada do cliente, falar um pouco aí de teste de hipótese, né? Poxa, eu preciso criar um teste AB para ver de fato se faz sentido eu fazer uma determinada alteração, como é que isso funciona na amplitude. E vamos falar também da parte aqui de segmentação, cohort, personalização, tudo nesse primeiro caso. No segundo caso prático, a gente vai falar já a questão de retenção de clientes. Então, como é que eu consigo estudar essa retenção? Como é que ela está hoje aqui na minha plataforma? Como é que eu consigo aumentar essa retenção aqui no meu ambiente? Ver um pouco também sobre Session Replay, que a gente consegue ver de fato a jornada aqui em tempo real do meu usuário, ver como é que ele está manipulando, como é que ele está usando o meu produto. E o Guides and Survey, justamente a parte para a gente poder disponibilizar para o usuário na minha aplicação um guia, né, um tour para ele poder utilizar a minha ferramenta, como utilizar. É até mesmo uma pesquisa. Às vezes eu preciso rodar uma consulta de NPS, preciso entender o comportamento, até mesmo qual que é o sentimento do meu usuário. Conseguimos fazer aqui com o Guides and Survey. Então essa vai ser a nossa agenda de hoje. Mas agora falando um pouquinho da amplitude, né? Quem que é a amplitude? Qual que é a premissa que ela traz para a gente, né? Então a premissa da amplitude hoje é ajudar as empresas a adquirir e reter os clientes mais rentáveis, né? Desenvolvendo os melhores produtos. Ou seja, tudo que envolve a jornada do usuário, aderência a alguma feature, monetização, retenção, então, tudo que envolve algum engajamento, uma necessidade de análise ou um insight que eu preciso trabalhar, a Amplitude tem como objetivo ajudar a empresa e, consequentemente, o produto a se tornar mais eficaz e se tornar melhor aqui para a nossa construção, né? Com essa visão aqui, a gente entende que para a gente gerar um impacto, para a gente tomar uma decisão, a gente precisa de insight. E ao longo do dia a gente recebe uma enxurrada de insight, de informação, só que ela solta para a gente não adianta nada, né? Então aqui do lado esquerdo a gente vê muitas métricas, muitas dimensões chegando que a gente recebe diariamente. E ela acaba gerando os questionamentos que no dia a dia a gente precisa atacar, né? Poxa, o que é que mais gera receita no meu produto? Será que é uma assinatura? É uma compra sob demanda? Como é que eu consigo reter mais o meu usuário? Poxa, por que que ele está saindo aqui do meu processo, da minha jornada? Por que que eu não estou conseguindo que ele faça a ativação, que ele faça o cadastro, que ele compre o meu produto? Então, são perguntas que acontecem no dia a dia e a Amplitude entra para justamente ser esse ponto de conexão entre as informações que estão chegando e as decisões que eu preciso tomar para melhor eficiência aqui do nosso processo, da nossa aplicação. Bom, falar um pouco sobre a Amplitude em si, né? Quem é ela no mundo afora? Hoje a Amplitude ela é líder em análise digital, né? Então ela é pioneira e líder de mercado digital. Ela foi fundada em 2012, mas o primeiro produto dela foi lançado de fato em 2014. Então já é uma empresa aí que está há bastante tempo aí no mercado.
né? Ela é usada por 39% das empresas que estão na Fortune 100 e mais de 3.500 clientes espalhados ao mundo afora. Tá? Então, ela de fato ela é uma empresa bem robusta, bem aderida aí na jornada de vários processos, de vários produtos. Ela é líder tanto no G2 quanto no Forrester Wave. O que que é isso, né? O G2, para quem não conhece, de fato, é uma plataforma que a comunidade avalia. Então, os próprios usuários avaliam as ferramentas, então ela é líder na G2, e no Forrester é um especialista que faz essa avaliação. Então, em ambos os cenários, tanto da comunidade dos usuários e os especialistas, ela é líder nesse contexto aqui de análise digital. Tá? É uma empresa de capital aberto, e aqui na direita a gente consegue ver que é uma parcela pequena ainda da quantidade de clientes que ela atua, mas a gente vê grandes clientes aqui de cada segmento que ela está presente. Então, a gente tem na Amazon, Microsoft, JP Morgan, enfim. Então, ela de fato é uma empresa que está presente nas grandes companhias mundo afora. Tá? Aqui a gente está exemplificando bem que a Amplitude ela consegue me ajudar em várias frentes. Então, se eu estou precisando aí tomar uma ação, transformar um insight de um cliente em uma ação que eu preciso tomar para impulsionar aí o engajamento, eu preciso aumentar a demanda, aumentar a compra dos meus usuários. Então, a Amplitude ela tem funcionalidades que vai me auxiliar a chegar a tomar essa ação. Ela vai ter o produto, a funcionalidade de experimentação, de pesquisa e guias, de ativação, ou se eu preciso até mesmo a geração de insights, né, entender como é que está sendo essa jornada do meu cliente, por que que ele está tomando aquela ação, por que que ele está seguindo daquela forma, extrair disso insights quantitativos e qualitativos. A Amplitude também nos auxilia bastante aqui com esses módulos aqui da Analytics, do Session Replay. E quando a gente fala de dados, a Amplitude também ela é muito fácil de se integrar com inúmeras conexões, tanto para trazer dado para dentro da Amplitude, enriquecendo ali a minha informação que eu preciso trabalhar dentro da plataforma, quanto ao mesmo tempo eu preciso exportar essa informação. Então, eu gerei insights, criei ali um cohort, a gente vai ver isso aqui ao longo do caso prático. Preciso integrar esse cohort meu numa aplicação que eu preciso disparar um SMS para meus usuários, preciso fazer uma ação no meu aplicativo, porque eu preciso para que apareça um pop-up para ele. Então, a Amplitude também consegue fazer essa integração de forma muito prática com inúmeras bases de dados. Beleza? Bom, vamos falar então do caso prático. Só relembrando que, né, por conta de um probleminha técnico, a gente não conseguiu liberar o acesso externo para vocês acessarem aqui o ambiente, mas vamos enviar posteriormente aqui dessa agenda para que vocês tenham esse contato com a ferramenta. Mas toda a nossa sessão está sendo gravada, então vocês vão conseguir replicar esses mesmos passos que a gente vai ver aqui hoje, beleza? Bom, o que que a gente vai abordar no primeiro caso? A gente vai trabalhar com o e-commerce e um pouco do plano fidelidade, né? Então a gente vai falar aqui sobre a Ampli Store, vou mostrar para vocês aqui o ambiente, que a Ampli Store é um e-commerce em ascensão, né? Que ela é um e-commerce voltado aí para o mercado, que ela lançou recentemente um plano fidelidade. Então o objetivo era com esse plano aumentar a recompra dos meus usuários e consequentemente também trabalhar ali na retenção, que meu cliente permaneça mais tempo comigo, comprando na minha ferramenta, né? Comprando no meu website. Inicialmente essas adesões tiveram um crescimento, mas depois ela sentiu ali uma certa morosidade, viu que não estava tendo um aumento e queria entender também como é que estava sendo essa conversão. Então tinha uma análise a ser feita de como eu consigo fazer os novos usuários que acessam o meu mercado assinarem um plano de fidelidade, e dessa turma que assinou, que já é um cliente fidelizado, como é que está a conversão de compras, né? Como é que ele vem comprando aqui na minha plataforma? Então, além dessas adesões e conversão de compra, o que que a gente também consegue responder? O que que a gente precisa responder com amplitude? Né? Será que o plano de fidelidade está atraindo de fato o cliente que tem o maior gasto comigo? Faz sentido? São os clientes melhores que eu posso trazer para mim? Né? Ou então, onde é que eles estão desistindo desse processo de compra? Poxa, o cliente já é um membro fidelizado, mas ele começa uma jornada de compra e desiste. Onde é que ele está desistindo e por quê? Né? Será que de fato meus incentivos que eu estou dando, né, uma campanha de marketing que eu estou fazendo, um desconto, um cupom de frete grátis, realmente está funcionando? E o que que isso está gerando de impacto, né, no nosso dia a dia aqui, no meu processo? Com a Amplitude, a gente vai ver que a gente consegue criar também funis personalizados, segmentação avançada, eu consigo criar grupos através de padrões que eu estou identificando e trabalhar especificamente com aqueles grupos. De forma muito simples, a gente consegue fazer isso. Vou poder identificar gargalos, né? Onde é que vai ser, qual que é esse meu ponto de abandono? Será que é um problema que eu estou tendo no meu website? É um erro que está causando? Ou de fato é uma confusão que o usuário está tendo para de fato efetivar a ação que ele precisa? E o
está causando? Qual a ação que está levando ao meu usuário, que tende a levar meu usuário a um drop-off, ou então até mesmo a conversão, o que está impulsionando o meu usuário a fazer essa compra, né, essa aquisição ou adesão ao meu plano, no nosso caso prático. Então, o que que a gente vai ver aqui agora na prática, tá? Então, o objetivo é analisar a evolução da aquisição dos usuários nesse programa, entender também o comportamento desse meu usuário fidelizado, qual que é o gargalo dele para realizar uma compra, né? Como é que está esse comportamento de compra dele? Como é que tá, se tem algum gargalo e como é que eu consigo otimizar tudo isso aqui? A gente vai ver a jornada do cliente. Vamos trabalhar aqui com uma experimentação. Poxa, eu preciso fazer um teste para ver se vai surtir efeito de forma eficaz na minha plataforma. E vamos também trabalhar aqui a parte de personalização e cohort. Vamos segmentar os meus clientes. Deixa eu mudar minha tela. Parei de compartilhar aqui rapidamente. Um instante que eu já vou abrir aqui. Cadê a telinha? Vamos lá. Veja a tela. Beleza, vamos lá. Já tá aparecendo para todo mundo? Se alguém do time da Cripto aí puder só me dar um ok. Tá aparecendo sua tela assim, Lucas. Aparecendo? Maravilha. Obrigado, gente. Bom, então aqui eu já estou logado na Amplitude. Essa é a carinha da plataforma, tá? Só dar um breve briefing aqui sobre a ferramenta. Então, nessa tela inicial, eu já tenho vários insights que ela já me fornece de cara, né? Isso aqui é personalizado, tá? Então, todas as métricas que estão sendo aqui exibidas, eu posso adaptar da forma que melhor fizer sentido, maior fizer sentido para mim, de fato, tá? Então aqui eu já consigo ter uma análise padronizada. Na esquerda aqui a gente tem várias possibilidades de análise, a gente vai explorar algum deles. Então quando eu quiser fazer uma análise de produto, uma análise de marketing, né, entender ali, poxa, será que como é que está meu tráfego por campanha, quanto aquilo está gerando de retorno para a minha ferramenta, até mesmo atrelado ao custo que eu estou tendo. Ou então de canal, será que está mais fazendo sentido eu fazer uma divulgação ali no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, né, a julgar aí do contexto da ferramenta. Então aqui na esquerda a gente tem várias possibilidades de explorar aqui e chegar no meu insight, tá? Vamos trabalhar com algumas delas. E voltando aqui para o nosso caso de uso, então, primeiro eu preciso entender a jornada do meu usuário, né, do meu cliente. Vou ali construir um funil, vamos tentar entender ali como é que está esse comportamento. Mas vamos primeiro entender como é que está a adoção do meu plano, ou seja, dos usuários que chegaram aqui na minha plataforma, quantos deles estão sendo convertidos para o meu plano de fidelidade? Quanto ele que está na prática fazendo a aquisição. Só um ponto que eu esqueci de mostrar é justamente a Ampli Store. Deixa eu abrir rapidinho aqui para vocês. Que é justamente a tela, né? Quem é essa Ampli Store? Ela está carregando. Esse link todos eu vou mostrar mandar para vocês, pessoal, que esse link aqui ele é aberto, então vocês também conseguem visualizar. Essa aqui é a nossa Ampli Store. É desse carinha aqui que a gente está falando. Então, se a gente entender um pouco como é que está o layout, como é que tá as funcionalidades, eu já tenho aqui de cara um banner que está aqui já falando com uma ação para eu poder fazer uma compra. Eu tenho umas opções de menus aqui para eu direcionar para produtos para fazer compras. Quando eu desço aqui, eu tenho os best-sellers, né, produtos indicados aqui pela minha plataforma hoje. Eu vou descer na minha plataforma e aqui embaixo que está minha adesão aqui, minha propaganda para aderir a um plano de fidelidade. Creio que talvez não seja o melhor lugar, né? Porque ele está bem escondido. Então, essa aqui é a nossa ferramenta que a gente vai analisar hoje. E nosso primeiro passo é entender como é que está a adoção ao plano de fidelidade. Então, eu vou fazer de forma muito simples aqui na Amplitude. Eu vou fazer uma pergunta em linguagem natural. Que eu consigo conversar com a Amplitude, eu vou conversar em português mesmo, que eu não quero criar um gráfico na mão. Eu quero primeiro entender, ver o que ela já me fornece, que às vezes eu já resolvo o meu problema. Vou perguntar aqui, por exemplo, ó, como foi a taxa de adoção plano fidelidade dos, pelos usuários, né? Que acessaram a plataforma nos últimos 30 dias. Então, o que que a Amplitude vai fazer? Ele vai entender minha pergunta, vai analisar ela, vai trabalhar com as informações, com os eventos, com todas aquelas premissas que a gente já tagueou, né, no nosso produto, nas métricas, e vai me gerar uma informação, muitas das vezes é um gráfico, que vai ser o caso, trazendo essa informação para mim já de forma prática. Então, o que eu estou vendo, ó,
Ele entendeu que são todos os usuários que viram a página, um page view, que é uma dos eventos que acontece na Amplitude. E desses usuários, eu tive 57% de conversão. Ou seja, eu tive 57% dos usuários que estão aderindo ao programa. É um número, de certa forma, bom, mas é o usuário que pode estar vendo a página da minha aplicação, né? Então, com a conversa, eu consigo, de forma prática, aqui, ir tirando os insights da ferramenta, sem necessidade de estar criando gráfico na mão, tá? Então, vamos seguir essa mesma abordagem, porque aqui eu já estou tendo um insight de adesão ao plano Fidelidade, mas agora eu quero entender o seguinte: quando meu usuário entrou no meu plano, como é que está sendo a conversão de compra dessa turma, né? Então, qual foi a média? Qual a média de conversão nos últimos 30 dias de quando uma pessoa entrou no programa Fidelidade e fez de fato uma compra? Ou seja, quanto tempo que ele está levando, né? E quanto vocês estão de fato comprando a partir do momento que ele entra aqui no meu plano de fidelidade? Vamos esperar a Amplitude gerar esse insight para mim. Então aqui, ó, eu estou tendo uma volumetria legal, né? Então tenho de todos os meus clientes que aderiram ao meu programa de fidelidade, eu tive aqui uma conversão de 68%. É uma volumetria legal, só que a julgar pelo core do meu processo aqui, quando um cliente faz uma adesão no meu plano de fidelidade, que ele tem que pagar, a premissa é que ele de fato faça uma compra. Então ainda tem um gapzinho aqui que não tá comprando. Por que que isso está acontecendo? Eu consigo aqui, a partir desse ponto, explorar ainda mais essa análise. Então, eu vou abrir esse gráfico que foi gerado pela Amplitude. O legal é que ela vai gerando uma aba nova, que eu não perco a conversa que eu estou tendo ali no meu processo. Então eu consigo trabalhar agora de fato nesse gráfico que foi fornecido. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou querer fazer uma análise de entendimento. Aqui eu estou vendo o contexto geral, mas eu quero ver essa análise aqui dia a dia. Como é que está sendo essa conversão diária, né? Opa, tivemos um probleminha aqui, vamos ver. De demo aqui acontece. De demonstração de webinar ao vivo é isso. Vou trabalhar de novo, peraí. Vamos voltar ali para a minha pergunta. Vamos abrir aqui de novo. Para entender por que ele não está aparecendo o número, mas a visão ali para mim já está clara com a informação ali que eu estou precisando. Vou voltar aqui a visão para a visão diária. Então eu estou vendo na linha tracejada aqui, ele não está exibindo o número, mas aqui pode ser por conta do ambiente de demonstração. Mas eu estou vendo aqui, ele teoricamente está tendo até uma queda, né, de conversão. Então aqui meus clientes que aderiram ao plano de fidelidade, ele está tendo uma queda nessa compra que ele está realizando. Por que isso está acontecendo, né? Então, nesse ponto aqui, a gente já está identificando que a gente precisa trabalhar a conversão dos meus usuários que estão acessando a minha página. Será que eu consigo otimizar essa conversão para ele aderir ao meu plano de fidelidade? E a partir do momento que ele aderiu ao plano de fidelidade, será que eu consigo aqui entender do porquê que está tendo essa queda e aumentar exatamente, entender essa conversão que está sendo feita? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, entender como é que está sendo a jornada do meu cliente. Então, aqui do lado esquerdo superior, eu consigo na Amplitude criar um gráfico. Tem várias opções de gráficos, a gente vai explorar algum deles aqui hoje. Mas eu quero trabalhar com a jornada deste meu usuário. Então, de forma prática, eu crio uma jornada. Aqui na esquerda, que é onde a gente configura os eventos, o que eu quero segmentar e etc. Eu quero conversar com a jornada, que ela comece a partir do ponto que meu usuário entrou no programa Fidelidade. E aqui eu já vou começar a identificar qual que é o próximo step desse usuário. Então, no meu primeiro passo, eu entrei na jornada, entrei no meu programa. Por algum motivo, ele teve essa ação de novo. Será que aqui pode ser algum problema que eu estou tendo ali na camada do website? Ele está tendo que fazer a mesma ação duas vezes? Isso aqui já pode identificar algum problema. Talvez ele não está conseguindo persistir a compra. Já é um ponto de análise que a gente pode começar a investigar. Mas vamos começar a trabalhar de fato com a turma que está conseguindo ali fazer sua compra, né? Então, tem os meus usuários que aderiram ao plano. Na sequência, eu tenho uma gama de usuários que vai procurar um item, outros já finalizam a sessão, né? Então, ele já entrou e já fechou. Vamos explorar um pouco desses usuários que estão procurando por item. Quando eu vou clicando em More aqui, eu vou criando as próximas etapas. Então, eu vou vendo passo a passo como é que vai sendo distribuído essa jornada do meu usuário. Então, eu tive uma parcela legal aqui, né, nesse caso aqui de pesquisa para ver os detalhes dos itens. Teve uma quantidade legal de usuário. E assim eu vou criando e vendo toda a jornada do meu usuário.
de forma muito prática. Então, o que eu fiz? Criei um gráfico de jornada, só informei aqui a partir de que ponto ele vai começar. Tem outras possibilidades, tá? Entre determinados eventos, ou que termine naquele evento, como é que está sendo o processo até chegar lá. Aqui, a partir do que chegou, que começou no seu plano de fidelidade, vou quebrando as jornadas e eu quero estudar aqui a partir do ponto dessa jornada. Tem vários steps para frente, não preciso fazer todos, mas aqui para mim já está interessante. Então, quando eu clico aqui dos meus clientes que fizeram essa jornada e chegaram até o favoritar item, o que eu vou fazer nesse ponto? Eu vou criar um gráfico aqui, eu já posso criar um cohort, a gente vai falar isso mais tarde, mas eu posso criar aqui um gráfico de funil, que a ferramenta ela já vai me gerar uma outra informação, né, somente informando este gráfico de funil. Deixa ele carregar aqui, hoje está um pouquinho devagar. Maravilha. Então aqui ele já mostrou uma outra visão. E por que que o valor está um pouco diferente? Às vezes você já deve estar se questionando por que lado tive um gap maior. Vocês lembram que eu falei aqui que tem um passo do meu cliente que ele entrou na jornada, no programa Fidelidade, e um segundo step teve uma outra parcela que fez a mesma ação? Todo esse processo, que pode ter sido um erro, eles estão atrelados aqui. Porque agora, como eu estou falando de um gráfico de funil, né, então eu estou falando aqui todos os usuários que entraram no meu programa de fidelidade, e não necessariamente o próximo passo foi entrar na pesquisa de um produto, mas que chegaram aqui nesse processo. Porque aqui na esquerda é que eu vou adicionando esses eventos, né? Então eu tenho aqui, a partir dos meus 2.480 usuários que aderiram ao meu plano, tenho essa visão até o momento que eu pedi para criar, mas eu quero entender dessa turma, quantos chegaram até o processo final e completaram, de fato, uma compra. Então, vou adicionar um novo evento aqui na esquerda. Eu tenho várias possibilidades, posso adicionar vários eventos aqui, então não vai ter limitação. Se eu quiser entender um processo muito longo, eu posso sem problema. Então, aqui eu já tive um gap grande. Ó. Dos meus 2.480 usuários que aderiram ao meu plano, e aqui a gente está falando de jornada completada em um dia, aqui do lado esquerdo inferior, ó, a gente está falando que tudo esse processo foi completado em um dia só. Eu tive apenas 27% de conversão. Hoje, essa área rasurada aqui são usuários que não chegaram a completar essa etapa, né, que é o famoso drop-off. Né? Vou clicar em cima dessa área rasurada e a amplitude já me dá várias opções que eu consigo, a partir desse ponto, trabalhar e explorar um pouco mais. Né? Primeiro, eu quero entender quais são esses usuários. Então, eu vou clicar aqui em View Users e a amplitude me mostra todos os usuários que estão aqui que fizeram o drop-off nesse evento, seguindo esse processo. E me mostra passo a passo, detalhadamente, como é que foi essa sessão. Né? Posso ver as características do meu usuário e características do evento que ele realizou. Então, aqui na esquerda eu tenho os IDs, e esse ID aqui também é um ponto interessante da Amplitude, que é o conceito de ID único, que a Amplitude tem. O que é esse ID único? Sabe aquele usuário que começa a jornada? Poxa, peguei o telefone e comecei a acessar o meu telefone mobile, entrei no meu website, parei a jornada pela metade, fui para o computador e terminei ela a partir daquele ponto, ou vice-versa. O Amplitude, com o ID único, ele entende que aquele usuário é o mesmo. Então, eu não tenho uma informação duplicada na hora que for fazer a análise. Ele entende que aquele usuário que começou uma sessão no telefone e finalizou essa sessão no desktop é o mesmo usuário. Tá? Então, a gente tem todo o histórico aqui no meio de todos os acessos que foram realizados, passo a passo do evento que ele está realizando. Né? Quando eu clico no evento, eu tenho todas as propriedades desse evento que foram geradas. Então, tempo, horário, localização, eventos que eu possa enriquecer, igual comentei com vocês, tá? A integração da amplitude. Consigo trazer dados aqui para dentro, então consigo enriquecer essas propriedades com esses dados que estão vindo de um data lake, de uma outra origem de dado. Tá? Vejo informações detalhadas aqui desse meu item que eu estou favoritando, toda localização, diversas propriedades que eu consigo atrelar aqui na minha jornada do meu usuário. Eu consigo visualizar de forma muito prática aqui na plataforma, até mesmo de onde que ele está acessando, qual campanha que ele foi gerado. Então, esse usuário aqui eu já sei que ele foi originado da campanha que eu rodei, justamente uma campanha de programa de fidelidade, foi eficaz. Então, que é uma forma prática da gente ver isso. Vou clicar aqui novamente. Aqui ele já tem um conceito, ainda está em beta algumas funcionalidades, a Amplitude está aplicando muita coisa de IA aqui hoje em dia, tá? Então, essa análise com IA, ela está até em beta, ela está demorando um pouquinho para carregar, então não vou abrir ela, mas a premissa dela é justamente me explicar, analisar esse gráfico e identificar as razões desse drop-off. Ela vai me dar todo um detalhamento sobre isso, com métricas e informações, só que ela está demorando um pouquinho para gerar por causa desse beta. Então já tem essa nova possibilidade. O que eu vou fazer? Essa turma aqui que eu quero trabalhar com ela. Tá? Então, primeiro ponto, a gente vai entender o porquê também, entender o porquê deles estarem abandonando.
mas eu já sei que eu vou trabalhar com eles, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um cohort. Então, de forma muito prática aqui, ó, criei a jornada, analisei, entendi que eu quero trabalhar, que eu tenho uma gama de usuários grandes aqui que não está completando a compra. Vou criar aqui, cliquei em cima, criei de cohort. E eu vou criar um cohort de forma muito prática. Então, esse alerta aqui só está falando que o dia de hoje ainda não acabou. Então, pode ser que esse usuário aqui finalize essa jornada, né? Ou seja, esse cohort que eu estou criando é um cohort vivo. Então, se por um acaso chega novos usuários que aderirem ao meu programa hoje, não finalizarem a compra, ele vai fazer parte desse cohort. Então, ele é dinâmico esse cohort. Vou criar aqui um cohort web, né? Para ficar mais fácil da gente identificar, porque a gente vai trabalhar com esse cohort, e vou salvá-lo. Quando eu salvo o cohort, a Amplitude já vai me dar algumas sugestões de como é que eu posso utilizar essa informação. Ela vai aparecer aqui. Hoje a sessão está um pouco lenta, pode ser por conta da volumetria de gente que está acessando. Mas aqui tá, que carregou. Então, esse cohort que eu acabei de criar, ele já me sugere como é que eu posso utilizar. Poxa, eu vou criar um gráfico já aplicando esse cohort. Quero criar um experimento. Já sei que eu vou precisar fazer esse teste AB, ou ABC, ABCD, etc. Posso criar um experimento. Posso criar uma pesquisa. Ou então, essa User Profile API, ele vai me direcionar. Eu posso falar para a Amplitude que eu quero pegar esse cohort, esses usuários, e integrar com uma outra ferramenta minha. Preciso mandar um push, um SMS, mandar para o meu CRM, que seja, usar as integrações, todas as amplitudes, que não são poucas, a gente faz essa integração. Por enquanto, a gente não vai trabalhar diretamente ali. Por que que eu vou fazer? Agora eu quero identificar o motivo desse drop-off. Como é que eu consigo identificar? Né? Através dos nossos drivers de conversão. Então, a amplitude ela vai me trazer aqui, entre os steps que eu coloquei, né, entre o step 4 e o step 5, qual que foi a razão do drop-off? Ou se eu quiser entender a conversão também, eu posso alterar aqui. Mas o que me importa é por que que eles estão abandonando? O que está relacionado a esse abandono aqui da minha jornada? Então, eu tenho o evento de finalizar a sessão, faz sentido, né? Se eu fechei minha página, é um evento correlativamente alto para ser um indicador do meu drop-off. Mas não é isso que vai fazer, não tem nada que eu possa fazer para ele fechar a sessão. Mas aqui me chamou a atenção, porque a ação de aplicar o código de promoção, ele é o segundo evento que tem a maior correlação positiva, que pode estar indicando o motivo do drop-off. Então, por que que aplicar o código, que é uma ação que é basicamente o usuário vai lá, colocou o código, deu OK, está sendo detrator aqui nesse meu caso? Então, a gente já consegue ter uma ideia legal do que vamos trabalhar, tá? Para eu ter uma certeza do porquê, deixa eu entender se o problema está sendo ao realizar a compra, às vezes é falta de cupom, ele tenta aplicar ali, mas não tem cupom, ou se de fato é um erro que está tendo em tela. Tem várias vertentes que eu posso fazer, né? Então, o que que eu vou fazer? De novo, vamos perguntar a amplitude. Eu quero perguntar para a amplitude, nesse nosso entendimento, para facilitar aqui as exibições, para a gente facilitar a nossa análise, vamos assumir que eu quero entender como está sendo o uso desses cupons nas minhas compras. Então, vou perguntar aqui para a amplitude, ó, quantas compras eu tive nos últimos 30 dias que tiveram a inserção de um cupom. Então, quero entender de todas as compras que eu fiz, quantas tiveram o cupom aplicado em cima dela. Para eu ver como começar a fazer uma análise aqui, estruturar de fato aqui o meu entendimento. A amplitude vai criar um novo gráfico para a gente. Então, ele gerou uma exibição. Aqui de baixo, eu não comentei na outra pergunta, ela me mostra aqui de forma resumida o que ela está utilizando. Tá? Então, ela está usando a quantidade de vezes que o usuário performou uma compra e uma aplicação de cupom. Teoricamente, não é a informação que eu estou querendo. Então, vamos trabalhar ela dentro do gráfico. Por que que não é a informação? Porque ele está trabalhando aqui dois eventos separados. Não é isso que eu estou querendo. Então, ele está me mostrando, mas já é um insight, porque ele está me mostrando que a tentativa de aplicar o cupom foi muito alta em relação a, de fato, às compras que foram realizadas. Né? Então, a gente vai voltar naquele driver de conversão de novo. Então, realmente faz sentido. A distância que é alta. O pessoal está tentando aplicar o cupom e, ao mesmo tempo, a compra não está sendo realizada. Mas se eu quiser entender, de fato, agora, vamos trabalhar só com as compras que foram realizadas. Então, eu vou tirar este evento daqui. Vamos entender dessas compras, quantas estão sendo utilizadas o cupom e quantas dessas compras faz sentido, que são dos meus fidelizados. Ok? Vamos matar duas análises aqui de uma vez só. Então, aqui embaixo na nossa segmentação, eu vou manter todo mundo. Vou criar uma nova segmentação, que é um novo
grupo aqui pra gente. Eu vou filtrar as compras de meu programa Fidelidade, que é membro. Então, a primeira parte aqui hoje, agora eu já vou ter uma visão de todas as minhas compras e quais dessas compras foram de membros fidelizados. Então, é muito distante também. Eu tenho muita compra, mas de todas essas compras, vamos pegar esse dia 7 aqui, ó, de todas as 1.371 compras, somente 123 foram dos membros do meu programa. Então, a conversão está baixíssima, né? Por que está acontecendo isso? Vamos mais além? Quantos dos membros do programa de fidelidade que usaram o cupom na sua compra? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, só vou duplicar esse segmento. Ele duplicou duas vezes aqui, ele está em cima, obviamente, né? Porque os dois são iguais, mas que fez uma performance do seguinte, ó, que ele faz parte do meu programa de fidelidade e ele fez a ação de aplicar um código de promoção. Então, também, aí no caso aqui, essa linhazinha verde e a linhazinha roxa. Tá? Então, a linhazinha verde ainda são os nossos membros e a linhazinha roxa são membros que aplicaram o cupom. Tá baixa essa conversão. Então, aqui a gente já começa a ter um insight para poder fazer um teste. Então, vamos fazer um teste AB para de fato para eu entender se faz sentido eu inserir um novo cupom, reposicionar alguma informação na minha página para incentivar todo esse uso. Tá? Então vamos voltar aqui na nossa Ampli Store, porque qual que vai ser o objetivo? Aliás, vamos fazer o teste primeiro. Só expandir aqui, experimento, criar em experimentos. Então, de forma muito prática, vocês vão ver que é possível criar um experimento aqui na Amplitude, tá, gente? Tem uma ação que eu não preciso nem saber nada de codificação. É muito simples, essa parte também. Então, eu vim aqui na opção de experimento na plataforma e vou criar um novo experimento. Criar um experimento web, que no caso eu quero trabalhar no layout da minha página. Vou chamar aqui de experimento web, né? Eu vou fazer o experimento aqui nesta página e vou pedir para a Amplitude criar uma edição visual. Então, ela vai carregar a minha página. Ela vai abrir uma aba nova. E essa nova aba, ela pode ser editada pelo usuário que não tem conhecimento técnico nenhum em programação, web, nem nada, porque ele vai me permitir alterar aqui de forma muito simples, assim que ele carregar o plugin, na própria tela. Ele demora um pouquinho para carregar. Tá carregando o load. Maravilha, ó, carregou. Tá vendo que agora eu consigo ter uma espécie de selecionável aqui? Então, a partir disso, é simplesmente eu clico em cima do que eu quero alterar e posso ocultar, posso alterar texto, manipular aqui talvez posições. Isso eu consigo de forma muito prática, só não preciso desenvolver nada. Né? Alterar formato, editar o texto que está escrito aqui. Vamos falar aqui agora que é 1000%. Muito prático todo esse processo. E quando eu faço essa edição visual, basta eu vir aqui no canto superior direito e aplicar que essa página que eu alterei passa a fazer parte do meu contexto de experimento. Tá? Uma vez que eu apliquei, vou voltar aqui para a página de experimento, eu continuo a minha configuração. Então, eu ia em Settings, Setup, e é aqui que eu faço a mais configuração do que eu consigo fazer ali de forma visual. Em Pages, basicamente, eu vou selecionar quais são as páginas que eu vou trabalhar no meu teste AB. Aqui no meu cenário, aqui eu vou fazer só com a página principal. Mas se a gente navegar no produto, deixa eu abrir a outra aba, eu vejo aqui que eu tenho diversas páginas. Né? Abrir a página de proteína. Tenho N páginas aqui na minha aplicação. Então, posso, no meu teste AB, já trabalhar com várias páginas de uma única vez. Né? Nas variantes, é justamente onde é que eu vou definir quem que vai fazer. Perdão, aqui na variante eu vou informar o layout da minha página, se eu quero fazer isso com mais detalhes. Aí sim aqui vai entrar o conceito técnico, aí envolve aqui uma certa programação, aí tem que pedir o time responsável, que aí eu coloco aqui meu código JavaScript, HTML, CSS, que aí eu consigo trabalhar em banner, consigo trabalhar em outras funcionalidades que ainda não tem na forma prática, mas que tá para chegar. Tá? As métricas, que é onde eu vou definir exatamente o que eu quero atingir. Então, no nosso escopo, eu posso falar aqui que eu quero aumentar a minha adesão de usuários únicos ao meu programa Fidelidade. Eu quero aumentar em 5%. Né? Em uma métrica secundária, quero aumentar ali a taxa de conversão, a conversão de compra, e vou informando todas as métricas que eu pretendo atingir com essa configuração. No target, é exatamente para quem que eu vou rodar esse teste AB. Posso rodar para todo mundo,
Posso chamar aqui, ó, selecionar o nosso segmento. Então, a minha propriedade, que eu quero, para quem que eu quero rodar esse meu segmento, esse meu experimento. Eu posso achar aquele meu cohort que eu criei, que é o cohort Webinar Cryptos. Então, aqueles mesmos usuários que eu trabalhei anteriormente, eu já trouxe eles para cá e posso adicionar inúmeras outras propriedades. Ah, que é daquele segmento que está localizado aqui no Brasil, ou meu usuário que está utilizando um iPhone, Android, enfim, consigo ir enriquecendo aqui esse meu segmento no target. Vamos trabalhar com esse cohort? Para quem que eu vou rodar desse cohort? Para todo mundo que está presente nele? Não, quero trabalhar só com 50% do meu cohort. Então, eu coloco no rollout aqui qual que é a massa de usuários que eu vou trabalhar. E eu consigo também configurar quantos por cento vai ver a tela inicial, a tela padrão que eu já estou vendo, que eu já trabalho com ela, e quantos por cento vão trabalhar com a nova tela. E a nova tela, no nosso caso, é o seguinte: eu vou habilitar aqui, por ser um período, uma parte de demo. Eu tenho o que a gente chama de grupo de controle, que é a tela original, que é a que já está atualmente. Eu tenho aqui meu grupo de tratamento, que vai consumir a nova tela, que é a tela do teste, que eu quero ver se vai fazer sentido e vai ser eficaz. Aqui eu já mudei o banner, onde de cara eu já vejo adesão ao programa Fidelidade. Já vejo um contexto aqui, ó, de ter cupom de frete grátis. Então, se eu aderir ao plano de fidelidade, eu já vou ter um frete grátis para consumir, diferente que da minha tela de controle, que já de cara manda o usuário comprar, não fala nada de plano de fidelidade, não fala nada de cupom. Então aqui eu consigo também definir para quem vai visualizar isso. Feito essa configuração, deixa eu descartar. Óbvio, demanda dias, alguns dias para ter essa análise, né, ter os acessos, ver se de fato foi feita a conversão. Mas como é que eu avalio uma vez que foi feito esse teste? Eu vou abrir um teste aqui que já existe, só para vocês verem como que é feita essa análise, o que a amplitude me retorna. Passado o período que eu defini para ser executada, ela vai me retornar uma página igual a essa com os insights que ela gerou. Nesse caso desse teste que foi executado, a hipótese era que eu precisava aumentar em 5% o meu objetivo de aumentar aqui os usuários únicos no programa Fidelidade, né? Então, o grupo de controle tinha ali seus 25% de conversão, então já era o meu padrão. Então, eu precisava aumentar ali 5%, que foi aquela métrica que eu coloquei. Então, aí, meu objetivo então, era chegar a 26%, 26,4%. Com essa minha alteração no teste AB, eu consegui chegar nos 31%. Então, eu tive mais de 25% de ganho. Então, ela me trouxe aqui um sumário falando que é uma alteração significativa, que está acima da média, e já está sugerindo que eu faça o rollout, ou seja, já está me sugerindo que possa alterar, através da amplitude, todo o meu tráfego para aquela minha nova página. Beleza? Aqui embaixo a gente tem outras informações estatísticas. Então, assim que vocês também tiverem esse acesso, a gente vai, de novo, a gente vai correr atrás para vocês poderem acessar. Vocês vão poder explorar isso aqui com mais facilidade. Beleza? Então, de forma muito prática, a gente fez toda uma jornada analítica aqui para identificar como é que está a conversão dos meus usuários novos aqui no meu website, no meu produto, que estão aderindo ao meu plano de fidelidade. Uma vez que ele aderiu, como é que está esse processo de compra? Né? Vamos voltar aqui nas etapas. Como é que está esse processo de compra aqui? Qual que é a jornada que ele está fazendo? Por que que ele está... Já fui de novo aqui. Por que que ele está fazendo esse abandono aqui? Por que que ele não está concluindo uma compra? Dessa turma que concluiu uma compra, criamos um cohort, então quero trabalhar com aqueles usuários. Vimos aqui uma possibilidade de criar um teste AB, né? Entendemos aqui também uma segunda análise, como é que está sendo o uso de cupons, né? Se faz sentido, realmente o problema é a aplicação de cupom, é fornecer um cupom, etc. E aplicamos esse teste AB e colhemos o resultado. Tá? Então a gente conseguiu aqui, já nesse primeiro caso, trabalhar na jornada, os testes de hipótese e a personalização do cohort. Beleza? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Pessoal, e fiquem à vontade para usar o chat para perguntas, tá? O time está aqui para apoiar a todos. Vai uma tela para cá, uma tela para lá, eu fico perdidinho. Beleza. Então, voltando aqui na nossa primeira apresentação, como resultado principal, né, transformação de dados em ações, porque eu vi toda a jornada analítica, identifiquei os números, os percentuais e tomei uma ação através do meu teste AB. Então, eu consegui transformar aqueles dados em uma ação eficaz. Tive um ROI, né, do programa de fidelidade, ele aumentou a adesão, isso gerando, consequentemente, um impacto estratégico, ou seja, tomei uma decisão baseada em dados. Tá? Vamos para o segundo caso que a gente vai falar aqui hoje. Nesse segundo caso, a gente vai trabalhar agora com outra plataforma, tá? Não é a plataforma, não é o Amplistore.
Então, a nossa ideia aqui vai trabalhar com uma plataforma SaaS de gestão de documentos. É muito semelhante lá com outra plataforma azulzinha que a gente costuma usar, né, para deixar a caixa cair. Então, a gente vai trabalhar num conceito parecido com aquele, onde eu quero entender o seguinte: o time de produto ele lançou um novo componente que, através dos estudos que foram feitos internamente, julgou que era um componente de integração, que é um componente que é bastante solicitado e utilizado. Então, é um componente que vai fazer um aumento de retenção, né? Vai ser vai impulsionar legal aqui o consumo. O ponto foi que, seguinte, com o passar do tempo, eles identificaram que poucos usuários estavam ativando essa integração, apesar de todo um potencial estratégico que foi levantado em cima disso, através de todo o estudo feito anteriormente. Eu entendi. E a dúvida era, por que está sendo ignorado? Por que eles não estão utilizando essa minha integração? O que mais que a dúvida, que mais que a Amplitude vai conseguir trabalhar, né, com essa plataforma e com essas análises que a gente vai fazer? Se eu lancei uma integração, o pessoal não está tendo uma adoção, será que teve algum problema técnico? Será que na hora que ele vai tentar usar a integração ele não está conseguindo? Se está conseguindo, como é que eu consigo impulsionar uma funcionalidade que é crítica? Como é que eu consigo impulsionar uma funcionalidade que eu estou vendo que ela realmente faz sentido aqui no meu contexto de retenção, de conversão, enfim, como é que eu impulsiono isso, né? Ou será que de fato essa, essa integração que eu pensei fazer sentido, que tinha esse potencial estratégico, realmente ela é útil? Eu consigo até tirar esse insight aqui. Qual que é a relevância dessa feature aqui no meu produto? E qual que é o impacto que isso gera quando eu estou falando de retenção, né, para manter os clientes engajados? Então, a gente vai conseguir trabalhar um pouco aqui justamente para visualizar essa retenção, utilizar gráfico de retenção, entender o que auxilia nessa retenção, se tem alguma coisa aqui, algum evento, algo prático que me ajuda a manter meus usuários. Vamos ver, de fato, a sessão do meu usuário, tá? O que ele está fazendo aqui no meu uso, será que ele está usando a minha plataforma direito? Vou gerar aqui insights acionáveis, né? Então, consigo ver o que está acontecendo e já alertar o meu usuário. E também criar guias e pesquisas. Eu quero instruir o meu usuário a como é que ele consegue achar uma determinada funcionalidade, ou quero colher dele uma pesquisa, uma resposta para entender se ele está gostando, se está fazendo sentido para ele, etc. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui como objetivo? Né? Identificar o comportamento para retenção, entender essa adoção dessa feature, dessa funcionalidade de integração, encontrar eventual problema e fomentar ainda mais o uso dessa funcionalidade. Então a gente vai ver aqui sobre retenção, vamos identificar gargalos, será que é um gargalo, né, que está tendo na minha plataforma, e trabalhar com a nossa guia e pesquisa. Vamos trocar de tela de novo. Mais uma vez. Vamos ver se é a última ou penúltima vez, tá, gente? Rapidinho. Maravilha, vamos lá. Toda vez que eu fecho a tela, ela some aqui para mim. Beleza, então aqui é a tela que a gente estava trabalhando. Vou fechar as outras abas que agora não preciso consumi-las. Mas o Ampli Store, opa, fechei uma a mais. Eu vou abrir agora de fato a Amplify, que é o carinha que a gente vai trabalhar, né? Essa seção aqui desse nosso caso prático. Então, temos aqui a nossa página inicial, nossa plataforma aqui de gestão de documentos, a home, né, do meu site. Vou fazer um login, né? Vou conseguir fazer esse acesso aqui na plataforma. Tem duas informações: sign up, encontrar meu plano. Vamos fazer o login nessa ferramenta. Aqui ele me pede um e-mail e senha, mas eu vou tentar entrar, porque a plataforma me permite entrar de forma anônima, talvez para conhecer o produto, né? Então tem toda, de fato, uma cara de gestão de arquivos. Tá? Posso fazer o upload de algum arquivo, compartilhar, enfim, tudo isso que a gente já conhece no nosso dia a dia, que a gente usa com certeza algum aí ao longo do nosso dia de trabalho. Vamos voltar para a Amplitude, que é o seguinte, ó, como agora a gente está falando do Amplify, eu vou mudar na própria Amplitude, que ela tem esse conceito legal, de trabalhar com diferentes projetos ou diferentes produtos da minha companhia. Às vezes eu tenho um processo que eu tenho um produto A e um produto B, que são segmentos diferentes. Então eu posso no mesmo ambiente Amplitude trabalhar com ambos de forma separada, e até mesmo existe a possibilidade, que é o conceito que eles chamam de portfólio, de trabalhar integrando esses dois produtos. Será que o meu cliente, meu usuário que usa o produto A, ele também usa o produto B? Tem todo esse contexto. Bom,
Vamos mostrar aqui então a parte de retenção, fazer esse estudo. Prometo não estender o nosso horário, eu estou vendo aqui que faltam 10 minutinhos, a gente não vai passar mais que isso. A carinha semelhante, a gente já viu que o dashboard mudou, né? Então a gente tem um outro insight aqui visual, mas totalmente personalizado. A primeira coisa que eu quero ver é visualizar minha retenção. Então vem aqui análise de produtos, retenção. De forma muito prática, a Amplitude já me gera um gráfico, onde eu posso expandir o meu segmento. De todos os usuários aqui eu tenho uma visão muito clara aqui da parte de retenção. Consigo ver também agrupado, poxa, como é que está a minha retenção por país. Isso aqui já é de forma automática, tá? E eu consigo também, novamente, configurar, adicionar um segmento. Qual que é o segmento? Aquele cohort que a gente criou. Tudo isso a gente consegue já de forma muito simples aqui na Amplitude, trabalhar com essa parte de retenção. Mas aqui eu estou vendo como é que está esse status, esse insight, mas eu quero entender o que faz um usuário, de fato, estar usando minha plataforma por mais tempo, ou seja, como é que eu retenho mais esse cara? Será que tem algum produto, alguma feature, algo no meu ambiente que faz sentido que impulsiona ele, né, a continuar usando? Para isso, a Amplitude tem um chart muito legal. Vou criar aqui, Create Chart. Vou expandir, tá? Tem outros gráficos aqui para baixo, além desses que a gente já está trabalhando. É um gráfico chamado gráfico Compass. O gráfico Compass, ele é o seguinte, a gente vai entrar um pouquinho no conceito estatístico, mas não precisa ter esse conhecimento fato para fazer esse entendimento. O que ele analisa em correlação estatística entre os eventos que foram realizados nos primeiros dias e a probabilidade daquele evento ser o principal motivo do meu usuário continuar ativo ali depois da primeira semana, segunda, terceira, enfim, né, do prazo que eu defini. Então, essa é a ideia desse gráfico Compass. Então, como é que eu faço a gestão, né? Poxa, vamos analisar no modo geral. Então, eu tenho os novos usuários que está fazendo qualquer evento. Então, posso, de novo, configurar, personalizar, igual a gente já viu algumas possibilidades aqui. Qual que é a probabilidade dele estar aqui ainda, nesse cohort de retenção de segunda semana? Então, aqui no lado direito, eu estou vendo os meus eventos que podem estar sendo os influenciadores para isso. Então, o editar arquivo, né? Os usuários que tendem a fazer edição de arquivo, ele pode ser uma ação, de fato, preditora para isso. Faz sentido pelo contexto aqui da minha plataforma. O ver integrações, olha que legal. O ver integração, os usuários tendem a ver muita integração para explorar a ferramenta, então ela pode ser também um motivo para estar auxiliando os meus usuários a estarem utilizando até a segunda semana. Posso alterar aqui também, tá? Tem a terceira semana, a gente pode ver alguma certa alteraçãozinha. Não, na terceira semana também continuam os mesmos eventos e assim por diante. Esse é um cohort default, mas a lógica para estudar o comportamento para chegar àquele cohort é o mesmo, tá? É a mesma fraude. Eu posso criar um cohort aqui de usuários que eu já identifiquei de fraude, coloco a probabilidade dele chegar nesse cohort, ou seja, qual é a probabilidade dos usuários chegarem no cohort de fraude, quais são as ações que tendem a já identificar um cara desse. Quando eu estou vendo aqui os eventos, eu consigo explorar com mais detalhe. Ó. Então, depois de 7 dias, por exemplo, vamos trabalhar com as integrações. Quando eu clico aqui nesse boxzinho, eu tenho mais detalhes preditivos, tá? Então, o que ele está falando que ele é altamente provável de ser um dos responsáveis para isso. Então, esse aqui ele tem uma visão muito clara para a gente ter essa análise. Bom, identificado que o ver integração, que é uma feature que eu tenho na minha aplicação, ela pode ser responsável por isso? Será que eu consigo ver de fato se isso está sendo aderido pelos meus usuários, se isso que faz sentido de fato para o uso deles? Eu vou expandir aqui, ó, para facilitar, em Product Analysis de novo, aqui em Feature Engagement. Porque aqui a Amplitude me mostra como é que está o engajamento e a adoção de determinadas features na minha plataforma. Tá? Então aqui eu tenho duas features criadas, posso criar inúmeras features para me analisar. E vejam que em tela eu tenho duas situações, ó, o compartilhar arquivo e integrações. O compartilhar arquivo, o eixo X aqui, o eixo de baixo, é a adoção, então quanto mais para a direita, mais aderido ele está sendo utilizado. E a frequência aqui é quantas vezes está sendo utilizado. Então, de fato, essa posição verdinha aqui é uma posição positiva. As minhas features estiverem presentes aqui. Já a integração, não. A nossa integração, o aplicar a integração está aqui Ele é altamente utilizado, né? Porque ele está até alto aqui na frequência, mas ele está tendo uma adoção muito baixa. Então, por que está acontecendo? Por que meus usuários eles não estão adicionando as minhas integrações? Vamos entender o comportamento deles em um gráfico de funil rapidamente aqui. Agora a gente vai criar um do zero, né? A gente estava perguntando antes nessa amplitude, mas agora a gente vai começar do zero. Então eu quero entender
os usuários que fizeram, sei lá, qualquer evento, que viram uma integração, viu uma integração, beleza, eu tive uma queda, mas pode ser que para o meu objetivo aqui é esperado, que é um número legal para mim. Mas ao ver uma integração, quantos deles aplicaram a integração? Quantos adicionaram de fato o uso dessa integração? Olha que estranho, né? Muita gente vê e pouca gente usa. O que está acontecendo? Será que eles não estão achando a opção de adicionar? Será que ela não está tão óbvia em tela? Será que está tendo um erro de novo na minha tela? Será que eu não estou conseguindo identificar algum problema do meu produto que o usuário clica para adicionar e nada acontece? Como é que eu consigo ver isso funcionando, tá? Quando eu clico na área rasurada, uma opção que a gente ainda não explorou é o Session Replay. Porque aqui eu vou ver de fato a ação, o vídeo mesmo, a gente vai ver um aqui, do meu usuário, o que que ele está fazendo. Ao clicar aqui, ele não vai abrir porque, como é um ambiente demo, ele não está definido lá os eventos de drop-off para esse caso no Session Replay, porque eu consigo fazer esse filtro. Mas eu consigo visualizar o todo. Venho aqui na esquerda, Session Replays, onde eu vejo todas as sessões que foram realizadas, tá? E vou ver isso em tela. Eu vou abrir um aqui, eu já tinha deixado separado, vai ser mais fácil para a gente ver. E nesse caso eu vou ver o comportamento do meu usuário, como é que ele usou, como é que ele percorreu. Então aqui, ó, deixa ele carregar. Tá vendo que eu tô vendo em tela? Ele fez um logout já de cara, então ele estava logado, provavelmente ele já pegou uma sessão anterior. E eu tô vendo em tela aqui toda a movimentação do meu usuário, tudo que ele está realizando. Isso aqui é uma forma também de eu já tirar algum insight de ver como é que está sendo esse uso. Será que o que eu pensei ser prático para o usuário, será que isso está acontecendo? Não tá vendo que eu tô vendo todo o movimento do mouse do meu usuário, todo o trajeto que ele está fazendo? Então ele está explorando a ferramenta, apareceu alguns pop-ups para ele, que é o Guides and Survey, a gente vai ver rapidinho ali esse funcionamento. Foi explorando, foi identificando, deixa eu passar aqui para frente aqui. Também que ele foi fazendo muita coisa esse usuário. Pode também já ser um indício, será que ele estava perdido ao saber utilizar? Olha, aí foi para o meu menu, foi achar que é exatamente a parte de integração. Dei pausa aqui. Ele exatamente achou a parte de integração, chegou na minha página de integração, achou ela, né? Então aqui eu vou entendendo todo o uso do usuário e o que está acontecendo. Uma outra coisa interessante no Guides and Surf, perdão, no Session Replay. Eu estou vendo o visual, estou vendo os eventos aqui em ordem, aqui no lado direito, a hora exatamente que aconteceu cada etapa, e a amplitude me dá um sumário, um resumo do que a própria amplitude, que a IA identificou desse movimento. Então ele relata aqui o processo do usuário, ele iniciou a sessão fazendo logout, porque realmente ele veio de uma outra sessão, depois entrou novamente na plataforma, conseguiu navegar o dashboard, vai descrevendo. Ele gera uns highlights aqui que ele julgou ser pontos importantes, interessantes aqui no processo do usuário. E aqui embaixo ele me gera um sentimento e ação que eu posso tomar. Olha que interessante, né? Aqui no sentimento ele gerou como neutro, porque ele falou que inicialmente ele demonstrou um certo domínio para navegar, aquela hora que ele estava explorando, mas ao encerrar a sessão, aqui, ó, mas quando encerrou a sessão, gerou uma certa frustração e desinteresse. Talvez porque ele estava tentando achar onde adiciono a integração, porque veja aqui em tela, ele mexeu, não conseguiu adicionar. Então gerou uma certa frustração, porque ele não conseguiu interesse e encerrou. Ele me sugere também ações para melhorar isso. Então, como ação, posso melhorar aqui a clareza, né, e a utilidade do meu guia de interação, ou seja, talvez eu identifico ali que o usuário está perdido, crio um pop-up, um guia para auxiliá-lo a chegar na opção de adicionar uma integração, né? Então, eu posso adicionar avisos de feedbacks ao longo do processo, ou seja, a Amplitude me fornece essa informação também. Com esse acesso do usuário, um outro ponto interessante mostrar rapidamente aqui, só para a gente não estender tanto o nosso tempo, tem o heatmap, que é exatamente uma outra forma visual de identificar como é que está o comportamento do meu usuário na minha página, que é exatamente o mapa de calor. Então, cliquei ali na opção de heatmap, vou abrir novamente, fechei sem querer. E eu vejo que essas bolas coloridas é exatamente o mapa de calor indicando onde teve a maior quantidade de cliques para o usuário. Então, estou vendo aqui na minha homepage, poxa, por que será que tem usuário que está clicando aqui fora da tela? Clicando aqui, que não é área nenhuma. Será que eu quero estudar esse usuário? Será que ele está achando que ele tem uma ação? Ao selecionar esse grupo, eu consigo fazer também a mesma premissa lá de cohort, visualizar sessões. Tem outras possibilidades de análise.
tá? Nessa mesma exibição. Seletores aqui vai um pouco mais técnico. O scroll map, ou seja, você tem uma página muito longa, quanto dos meus usuários estão descendo até o final, né? O quanto relevante vale a pena eu colocar uma informação aqui embaixo, né? Então o usuário não vai identificar isso, identificando por inúmeras páginas, tá? Então também é muito interessante aqui o heatmap. Bom, identifiquei na minha análise que o meu usuário estava tendo dificuldade em achar onde adiciona a integração. Como é que eu posso instruir ele no meu processo? A gente pode fazer o teste AB, igual a gente fez anteriormente, talvez mudando a posição. Mas eu posso vir aqui em Guides and Survey, vou criar um guide, ou seja, um guia, para instruir o meu usuário a achar essa informação. De forma muito prática também, eu vou criar um aqui, simular como se cria um. Tem já alguns templates padronizados, vamos criar um tour do zero. Onde aqui, de forma manual, eu vou definindo o meu template, ó, guia para integração. Vejam que aqui no lado direito ele vai mostrando o que eu estou criando, tá? Consigo posicionar ele na tela que vai ser disponibilizado. Que cria as opções, é um tour, vou colocar lá um comentário. Segue o processo XPTO, e vida que segue, vou passando essa instrução. Adiciono botões, ações que forem necessárias para eu poder informar o meu usuário o que ele tem que fazer. Tá? Posso criar vários steps de forma muito prática. Tudo, nada de código, tudo drag and drop, escrevi o texto, cliquei no botãozinho para adicionar. Na configuração, que também é interessantíssima aqui, que eu consigo selecionar quem deve ver essa página. De novo, cohort, né, algum grupo específico, ou então usuários do device específico, da região específica, o produto, enfim. A lógica que bem entender e fizer sentido para a gente. Quando eu vou acionar esse insight para todo mundo, na hora que ele entrar na plataforma, ou na hora que ele entrar no site que eu coloquei, ou então quando ele for fazer algum evento. E olha que interessante aqui embaixo, esses três aqui eu acho muito legal, que é exatamente quando a amplitude já entende que ele está próximo de fazer uma ação que gera engajamento, ele já vai me alertar. Ele pode aparecer esse pop-up num processo que vai induzir ainda mais o usuário a chegar naquela ação. Ou então um clique de raiva, ou seja, quando a gente fica nervoso, isso com certeza já aconteceu com todo mundo. A gente fica clicando trocentas vezes achando que a coisa vai andar mais rápido e não anda. Então, quando o usuário faz isso, a amplitude também consegue identificar e eu posso aparecer um pop-up para ele. Ou até mesmo a confusão, que pode ser o nosso caso. O usuário não entendeu exatamente onde é que está confuso ali na ferramenta, eu quero que isso esteja acionado nesse momento. Além de quantidade de vezes também, tá, gente? Então, às vezes, uma pesquisa não quer que apareça ad eterna para o meu usuário. Pô, já apareceu duas vezes ali, não respondeu, ou respondeu, encerra, não aparece mais para ele. Tá? E tudo isso pode ser analisado. Deixa eu mostrar na prática. Deixa eu ver se eu vou conseguir simular aqui, porque eu já estou logado. Mais 2 minutinhos, gente, a gente encerra. Desculpa atrapalhar o almoço de vocês. Isso aqui é um guide. A própria Amplitude. Ó. Eu fiz login na página. Então, vou começar um tour que a plataforma está me ensinando como é que eu posso utilizar. Tudo isso foi configurado na própria Amplitude. Tá? No próprio Guides and Survey que eu acabei de mostrar para vocês. Ele gera um insight. No caso aqui, essa aba não está disponível, né? Porque a gente ainda não criou. E ele vai me gerar todo o insight através disso. Porque tudo isso que é feito no Guides and Survey também é evento que eu consigo manipular e trabalhar a minha análise, tirar insights, enfim. Beleza? Bom, então para sintetizar tudo, a gente entendeu um pouco da retenção do meu cliente. Acabou que eu fechei as abas aqui. Vimos a retenção do cliente, o que pode, de fato, contribuir para a retenção, qual evento, qual integração, qual feature faz sentido ali para manter o meu usuário utilizando. Vimos ali que estava tendo um problema, né, de utilização para adicionar a nossa integração. Identificamos ali um gargalo ali através do Session Replay, então eu vi de fato a sessão. Óbvio, né, tem outras N análises que eu posso fazer para identificar esse processo também, mas o Session Replay é muito interessante, muito prático para isso. E a partir desse erro identificado, geramos ali o nosso guia, né, utilizando o guia e pesquisa. Ambos aqui a mesma ideia, a mesma premissa, para guiar o usuário corretamente, né? Então, nos insights, provavelmente eu viria um crescimento ali na ação, no evento, de adicionar novas integrações. Beleza, gente? Bom, para a gente fechar, então, só para a gente finalizar aqui, como resultado principal, a gente viu uma correção rápida ali do nosso processo. Vimos também o lançamento, né, que a gente consegue fazer do Guides and Survey para educar o nosso usuário, impulsionar o uso dele. Monitoramento contínuo, ou seja, eu estou vendo a nível de
em real time praticamente, como é que está sendo essa adoção de features, está fazendo sentido ou não, gerando todo esse impacto estratégico aqui para a gente. Tudo certo? Bom, pessoal, quero agradecer aqui a presença de todos, né? A gente passou aqui 5 minutinhos. Quero pedir desculpas novamente, né? Que a gente falou que a gente conseguiu fazer o hands-on e acabou que não conseguimos disponibilizar o acesso, mas podem ficar tranquilos que a gente vai entrar em contato com vocês, vamos aí disponibilizar isso para uso. Aqui tem um QR Code que está direcionando aqui direto para o site da Criptos, para vocês entenderem um pouco mais quem somos nós, né? Para a gente ter um papo depois. Quem tiver interesse também podem nos procurar novamente. As perguntas eu não sei se todas foram atendidas, porque eu não consegui ficar olhando, mas se o time não tiver conseguido responder todo mundo, a gente vai entrar em contato fazendo todos os esclarecimentos necessários. Beleza, gente? Então, muito obrigado e até breve.